E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. O Bitcoin inicia a queda, perdendo a região dos 27 mil dólares e podendo começar por um movimento de queda que pode estar apenas no começo. Hoje eu vou te falar qual foi o motivo por trás dessa queda e o que a gente pode esperar ao longo dos próximos dias e das próximas semanas para todo o mercado cripto, logo depois da vinheta. Bom, pessoal, com o nosso calendário econômico aberto, hoje foi divulgado o IPP, o Índice de Preço do Produtor, que vocês sabem, né, mede o quanto que o produtor lá nos Estados Unidos está gastando para estar ali fornecendo, produzindo os seus produtos. E a gente teve aumentos aqui nos índices, tanto no núcleo quanto no índice em geral. Em outras palavras, tá ficando muito caro produzir qualquer tipo de bem lá nos Estados Unidos. E quando fica caro essa produção, esse preço é repassado para o consumidor final, o que pode impactar numa inflação ao longo dos próximos meses, que inclusive vai ser divulgada amanhã a inflação desse mês de setembro. A gente tem aqui as projeções, as expectativas, e caso elas venham acima do esperado, pode ser que a gente veja mais quedas aí no mercado. Porque a gente está face a mais um aumento na taxa de juros e atualmente a maior parte dos investidores não estão botando fé que vai ter esse aumento na taxa de juros. E isso é muito preocupante, porque a gente está vendo que os índices não estão bons. O próprio Banco Central americano sinalizou a necessidade de aumentar mais uma vez a taxa de juros em 25 pontos base. E índice atrás de índice, a gente não está vendo grandes melhoras. Então, assim que esse IPP saiu, a gente já começou a ver uma queda, assim, logo pela manhã, que está se delongando até agora. E amanhã, quinta-feira, também vai sair o IPC, o Índice de Preço do Consumidor, que esse mede a inflação de fato, é o correlativo ao nosso IPCA. O IPC, junto com o PCE, são os dois índices mais importantes aí que estão sendo divulgados. Então vamos ficar de olho nisso aqui, porque amanhã pode ter mais quedas, dependendo da forma com que vai ser divulgado. E também para fechar, sexta-feira a gente não tem tantos eventos macroeconômicos importantes, certo? Tivemos o IPP hoje, vamos ter o IPC amanhã e vamos agora falar da queda, que o Bitcoin está aí nos seus 26.600 dólares. Como eu havia comentado ontem, a gente perdeu a força compradora na região entre os 27.300 e os 26, o que sinalizaria um possível rompimento, que de fato aconteceu. E a partir do momento que a gente rompeu os 27 mil dólares, as ordens foram reativadas numa região mais abaixo. Atualmente a gente tem a região dos 26.500 até os 26 como nossa principal zona de suporte, mas como a gente já superou os 27, que era o nosso suporte mais importante, agora o cenário já é outro, certo? Temos sim muitas ordens até os 26k e níveis abaixo desse, porém, esse rompimento, essa perda da região de suporte, resulta em uma possível correção maior, certo? Então, a gente tem ordens aqui embaixo, próximo aos 26, que podem sim servir de suporte, mas essas ordens elas vão servir de suporte provavelmente para o preço achar, né, um ponto de suporte e eventualmente fazer um topo descendente. Muita gente ficou presa nessa região dos 27k, está presa nesse exato momento por ter comprado fundo. Comprou esse fundo, o preço rompeu, não está mais no fundo, está no prejuízo e vai aproveitar essa respirada, esse pullback do mercado, eventualmente para estar fechando a sua posição. Isso caracteriza o início de uma tendência de baixa e uma possível reversão nesse cenário de alta que a gente viu ao longo do mês de setembro. Então, hoje a gente já está tendo aí 2,5 de valorização, que não é algo tão grande assim, mas pela primeira vez a gente rompeu com força aqui a região das médias, sem mostrar grandes resistências. Então, se hoje a gente conseguisse o gráfico ele fechar aqui abaixo dos 27 mil dólares, ou aqui próximo, né, dessa região dos 26.600, 26.500, aumenta consideravelmente a chance da gente ver um topo descendente e, consequentemente, o pivô. Se esse pivô acontecer, se esse movimento aqui acontecer,
a gente vai ter aquele cenário que eu comentava aqui, que eu vim comentando ao longo de várias semanas, sobre um possível ombro, cabeça e ombro, tá? Porque a gente vai ter configurado o nosso topo descendente no gráfico semanal e, consequentemente, a única coisa que vai estar segurando a gente de uma queda maior vai ser os 25 mil dólares. Então, fazendo o pivô de baixa no gráfico diário, ó, vimos aqui, ó. Na verdade, a gente já meio que fez, né? A gente fez um topo, um fundo, um topo descendente e rompeu. Mas se a gente confirmar o rompimento daquele triângulo que estava aqui desenhado, fazer o pullback e continuar esse movimento de baixa, a gente vai de fato confirmar os 28.600 dólares como o nosso topo descendente. E aí a gente provavelmente vai vir testar mais uma vez a nossa região de suporte aí dos 25 mil dólares. Perdendo essa região de suporte, ombro, cabeça, ombro confirmado, e a gente provavelmente vai ver o Bitcoin aí ao longo dos próximos meses buscar a região próxima aos 20 mil dólares e continuar o rompimento daquela figura de cunha ascendente que eu comentei há alguns meses aqui no canal. Particularmente, eu acreditava que essa figura de cunha descendente simplesmente, cunha ascendente, desculpa, ela simplesmente seria para a gente estar fazendo uma correção e buscando aqui compradores no mercado, capitalizando liquidez. Mas se de fato a gente confirmar esse topo descendente aqui no gráfico semanal, a gente vai estar fazendo um movimento de reversão de tendência, dessa vez não no diário, mas sim no semanal. Desde novembro de 2022 a gente assumiu uma tendência de alta e vem fazendo topos e fundos ascendentes. Então se a gente fizer um topo descendente e perder os 25k, a gente vai estar invertendo essa tendência de alta, o que seria um cenário um pouco mais caótico. E nesse exato momento, pessoal, a gente já está com uma relação de quase 2 compradores para cada vendedor e subindo, tá? Desde que a queda começou, tem mais pessoas em long do que em short no mercado. E em especial no dia de hoje, a gente teve um aumento no Open Interest aí, olha só. O Open Interest subiu quase $500 milhão aí em contratos abertos, o que reforça a força desse movimento e também das liquidações. Não tivemos ainda umas liquidações muito consideráveis, né? A gente teve aqui $5 milhões, mas não é nada comparado a liquidações onde a gente costuma ter clímax, onde a gente costuma ter ótimos pontos aqui de resistência e de suporte, tal como essa aqui, olha só. Essa aqui foi uma liquidação aí que a gente chegou a ter 34 milhões de dólares liquidados, certo? Então, por mais que tiveram liquidações, o mercado, ao meu ver, ele ainda não está tão alavancado, não está tão em long assim. O Open Interest não está muito grande para a gente ver aquele tanto de gente liquidando. Consequentemente, as instituições têm interesse em continuar jogando ele para baixo, ainda mais agora que a gente pode estar assumindo essa tendência de baixa. Então, o que eu vou fazer nesse exato momento? Bom, a gente está aparentemente rompendo aquele triângulo descendente que eu comentei essa semana aqui no canal, essa figura aqui. E eu vou aproveitar o topo descendente dessa figura para começar a armar posições em short, operar vendido. Ou seja, caso a gente reteste, a gente caiu, retestou os 27k. Para mim vai ser uma oportunidade muito boa de relação risco-retorno de estar abrindo o short, porque a gente poderia estar pegando uma possível reversão de tendência no gráfico diário e, consequentemente, a gente poderia estar surfando esse movimento de baixa. Além do mais, se você está muito posicionado, você também vai aproveitar esse movimento para aliviar um pouco a mão, colocar um pouco de dinheiro no bolso, mesmo a gente já tendo feito isso nesse movimento de alta, certo? Justamente porque quedas são oportunidades de comprar mais Bitcoin mais barato. Então, se você tem R$1.000 para comprar Bitcoin nesse exato momento, você vai conseguir comprar muito mais Bitcoin se o preço cair. Então, você vai ficar feliz com quedas porque isso são oportunidades. Quem que não fica feliz com quedas? As pessoas que já compraram, as pessoas que estão presas. Por isso que você precisa estar fazendo parciais, e esse reteste aqui vai ser uma excelente oportunidade, esse topo descendente aqui no gráfico diário, uma ótima oportunidade de você estar liberando capital e até tá abrindo shorts aí em algumas altcoins, que inclusive, olha só, a nossa dominância, ela vem subindo nos últimos dias. Na verdade, hoje deu até uma queda, né? Mas se a gente pegar aqui os últimos dias, ó, ele está em alta. A gente está aqui em um dos pontos mais altos de dominância que a gente tem aqui, se bobear nos últimos anos, tá?
Desde 2021 a gente não vê a dominância tão alta assim. Então as altcoins elas tendem a se desvalorizar, então a gente também pode olhar aí as altcoins como alternativa de short, uma vez que o Bitcoin pode estar fazendo esse movimento de baixa e reverter no cenário altista do mercado. Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, isso é muito importante. Não esquece de me seguir nas redes sociais que estão todas aqui em cima. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e feriado. E valeu, galera. Tamo junto.